Já pararam para pensar que a solução para a sede de muitas cidades pode estar literalmente boiando nos nossos oceanos? Parece até coisa de ficção científica, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada incrível que transforma a água salgada do mar na água pura que um dia pode sair da torneira de casa. É a história do sal ao gole. A pergunta parece simples, não é? De um lado, o oceano, do outro, um copo d'água. Mas a ponte entre esses dois mundos é uma das engenharias mais importantes do nosso tempo. Uma resposta crucial para um planeta que está com cada vez mais sede. Então, como é que essa mágica acontece? Vamos descobrir. 45 bilhões. Guardem bem esse número. Sozinho, ele é só uma cifra gigante, né? Mas ele representa uma revolução silenciosa que acontece todo santo dia, a toda hora, pelo planeta. E está mudando o destino de milhões de pessoas. A resposta? São 45 bilhões de litros de água potável. Isso mesmo, produzidos a partir do mar. Todos os dias. Essa é a escala da dessalinização hoje, uma prova do poder da nossa engenhosidade. Mas afinal, como se faz isso? Vamos seguir o caminho de uma gota d'água nessa transformação incrível. Bom, tudo começa, claro, no mar. Mas pode esquecer aquela imagem de um balde na praia. A jornada da água começa bem longe da costa, num ponto de partida que foi todo projetado para ser eficiente e, o que é crucial, para proteger o ecossistema marinho. A primeira linha de defesa é bem simples, mas genial. A água é sugada por uns tubos gigantescos e a primeira barreira que ela encontra são essas grades. Pensa nelas como segurança da festa, sabe? Impedindo que qualquer coisa grande demais, peixes, algas, lixo, consiga entrar. Um passo simples, mas que protege todo o sistema que vem depois. Depois de passar por esse primeiro filtro, a água já está livre dos detritos grandes. Mas assim, ela ainda está turva, cheia de areia, sedimentos e todo tipo de partícula. Antes da gente chegar no sal, é preciso fazer uma verdadeira faxina. É a grande limpeza. E o primeiro passo dessa limpeza é surpreendentemente natural. A água é despejada em tanques gigantescos cheios de camadas de areia. A gravidade faz todo o trabalho, puxando a água para baixo, enquanto a areia age como um filtro de café cósmico, retendo as impurezas. É uma técnica antiga, mas que funciona perfeitamente em escala industrial. Só que mesmo depois da areia, ainda sobram os inimigos invisíveis, as impurezas microscópicas. Para combater eles, entra em cena o tal do coquetel químico. Primeiro, um desinfetante para eliminar qualquer vida microbiana. E logo em seguida, um coagulante, que é o verdadeiro truque de mágica. Ele faz com que as partículas de sujeira se atraiam e se juntem, formando flocos maiores e mais pesados. E o resultado é visualmente impressionante. Esses aglomerados de sujeira, agora pesados, vão afundando lentamente, deixando para trás uma coluna de água bem mais clara. A água está, agora sim, preparada para o evento principal. E agora, chegamos ao coração da usina, onde a mágica de verdade acontece. Toda essa limpeza até aqui foi só o aquecimento para este momento. A separação molecular que tira o sal. E a tecnologia por trás disso se chama osmose reversa. Imagina uma peneira com furos tão, mas tão microscópicos que só as moléculas de água conseguem passar. As moléculas de sal, que são um pouquinho maiores, ficam presas. É exatamente esse o princípio da osmose reversa. Mas para forçar a água a passar por um filtro tão fino, é preciso de uma pressão colossal. E que força é essa? 60 bares. Para se ter uma ideia, isso é 60 vezes a pressão atmosférica normal. É o equivalente à pressão que se sentiria a 600 metros de profundidade no oceano. Essa força esmagadora que empurra as moléculas de água através das membranas, deixando para trás o sal e outras impurezas. Esse processo cria duas correntes bem diferentes. De um lado, a água do mar entra sobre altíssima pressão. As membranas agem como um porteiro molecular superseletivo, deixando só o H2O passar. O resultado? De um lado, temos água pura, do outro, tudo que foi barrado. Uma água super concentrada em sal, que a gente chama de salmoura. E qual a eficiência dessa separação é algo absolutamente impressionante. Cerca de 99,8% de todo o sal é removido. É uma filtragem tão precisa, mas tão precisa, que a gente está falando de uma separação quase perfeita em nível molecular. Então, agora temos água extremamente pura. Mas aqui vem uma surpresa. Ela é tão pura que ainda não está perfeita para beber. Parece até o contrário do que se imagina, né? Mas essa água, digamos, nua, precisa de alguns toques finais para se tornar a água saudável e gostosa que a gente conhece.
É como se fosse uma receita final, sabe? Primeiro, o pH da água é equilibrado para ela não ser corrosiva. Depois, e isso é crucial, minerais essenciais como cálcio e magnésio são adicionados de volta. Eles não só são importantes para a nossa saúde, como devolvem à água o sabor que a gente já conhece. E, por último, uma pequena dose de cloro garante que ela continue segura na sua jornada até a torneira. Mas ainda fica uma pergunta. E tudo aquilo que foi tirado da água, o sal, os sedimentos? Para onde vai tudo isso? Para entender o quadro completo, a gente precisa ver como a usina fecha esse ciclo. Bom, existem 2 subprodutos principais. Os sólidos, aqueles filtrados lá no comecinho, são compactados para tirar o excesso de água e depois são descartados de forma segura em aterros. Já a salmoura, aquela água super salgada, passa por um processo bem cuidadoso. Ela é diluída com mais água do mar para que a salinidade dela fique parecida com a do oceano, antes de ser devolvida de um jeito que minimize qualquer impacto na vida marinha. E qual é o rendimento disso tudo? A proporção é bem simples de entender. Para cada 2 litros de água do mar que entram na usina, o resultado é, em média, 1 litro de água potável e 1 litro de salmoura. É uma divisão quase perfeita, 50-50. E o impacto global dessa tecnologia é simplesmente imenso. Hoje, mais de 20 mil usinas de dessalinização operam no mundo todo. Juntas, elas fornecem água potável para mais de 300 milhões de pessoas, transformando regiões áridas e se tornando uma ferramenta vital na nossa luta por segurança hídrica. E talvez o fato mais impressionante de todos seja este. Toda essa jornada complexa, desde o oceano aberto até a água estar prontinha para beber, leva, em média, só 90 minutos. Uma verdadeira proeza da engenharia moderna. O que nos leva a uma questão final. À medida que o nosso mundo enfrenta uma pressão por água cada vez maior, a dessalinização surge como uma solução poderosa, quase milagrosa. A grande pergunta que fica é: seria este o futuro da água? E que papel ela vai ter na construção de um planeta mais sustentável?